Olá, que bom que você está aqui. Hoje é o terceiro episódio, né, de uma trilha que fala sobre posicionamento estratégico na nova lógica de valor, mais que percepção patrimônio. A gente tem aqui, né, vou convidar você, se você ainda não assistiu o primeiro episódio que está aqui no canal e o segundo episódio também, né, a gente tem dito que esses conteúdos, eles trazem junto com os conteúdos, né, uma forma que a gente gosta de compartilhar, enfim, experiências também. Então, é importante que você esteja, percorra, né, essa trilha junto com a gente. Para quem ainda não me conhece, não esteve nos outros episódios, eu sou Ania Ribeiro, sou fundadora da Agari, sou especialista em posicionamento estratégico e design orientado ao propósito para o desenvolvimento sistêmico de projetos, negócios e organizações. A gente está falando aqui de um tema, né, posicionamento estratégico, cada vez mais relevante, né, a gente fala sobre isso nos episódios anteriores. Então, assim que, se você ainda não viu, assim que possível, dê uma olhada nesses episódios e gostando, né, desse conteúdo, entendendo que isso é importante para o seu momento ou para algo que você está querendo construir ainda ou expandir, enfim, e conhecendo pessoas também que você considera que esse conteúdo é importante, não deixe de indicar, tá? Os nossos links aqui e assistir também outros conteúdos do canal, tá? O posicionamento estratégico que a gente viu, né, no primeiro episódio, ele falava, a gente sempre usa no começo dos episódios, né, uma orientação, assim, uma frase inspiradora, digamos assim, que na verdade, reflexo da nossa experiência, tem nos acompanhado aí em toda uma trajetória, né, dentro da Agari, até antes, quando eu atuava em organizações dos vários setores de mercado e tal. Então, o primeiro episódio, a gente falou sobre singularidade, que é um dos elementos do posicionamento estratégico, né? E a frase inspiradora, né, que nos acompanhou ao longo do desenvolvimento daquela reflexão, daquele conteúdo, era inovar a liderança, ignorar a essência é negar a fonte de maior potencial. Esse foi no primeiro episódio. Do segundo episódio foi o valor que se gera, expressa o valor que se tem, né? Então, a gente falou sobre significado, né? O segundo elemento do posicionamento estratégico, o reconhecimento da sua singularidade, o reconhecimento da relevância daquilo que você está oferecendo para o mercado, né? Aquilo que você está oferecendo para a tua comunidade, aquilo que você está oferecendo para o teu ecossistema, digamos assim. Falamos muito sobre como um novo olhar tem que trazer, né? Tem que se alimentar de um propósito significativo, de pensamento sistêmico e de uma perspectiva estratégica que entende projetos, negócios e organizações como organismos vivos. Neste episódio, no último episódio, a gente vai então complementar, falando sobre serviço. Né? Se no primeiro episódio a gente falou sobre como é importante o reconhecimento da essência, da aspiração que impulsiona, alimenta e nutre o teu projeto, né? A iniciativa que você está desenvolvendo. E no segundo, a gente falou como é importante que o teu desenvolvimento seja realmente contínuo, para que, de fato, você expanda capacidades próprias, capacidade dos públicos que você está se relacionando diretamente e do todo maior, né? Aqui em serviço, a gente vai ver como esse processo, na verdade, se traduz, se manifesta nas próprias ofertas de valor que você, como líder, como profissional, está oferecendo, seja para a tua equipe, para os teus parceiros, né, para o teu conselho, por exemplo, independente da comunidade que você está atuando e que a todo momento está diante de transformações e tenha que fazer movimentos de mudança. Tá? Então, o serviço ele traz justamente essa visão da singularidade como aspiração e um elemento fundamental dentro da construção, da identificação do posicionamento estratégico, que orienta
toda a tua relevância, a relevância daquilo que você está desenvolvendo, e tudo isso se expressa na tua proposta de valor. E a gente vai falar justamente sobre isso, porque a depender da tua proposta de valor, que na verdade ela é alicerçada por tudo que a gente viu nos outros episódios, será o seu alcance, será o próprio valor que você vai gerar. Né? A frase inovar, que é a frase de hoje, né? Inovar é liderar a transformação, significa isso, desculpa. A inovação, às vezes, no geral, ela é vista como algo com esse olhar, né, das ferramentas tecnológico, mas, na verdade, ela é sempre essa capacidade de olhar de novo para, às vezes, para as coisas que a gente está fazendo, ou para a nossa capacidade ali instalada, e dar um novo sentido, ou aprimorar a nossa oferta para os públicos que a gente tem relacionamento. A gente viu no episódio anterior, só trazendo uma recapitulação importante, a importância do posicionamento estratégico na nova lógica de valor, quando a gente falou que coexistem, né, no mundo, não é de uma organização linear para uma organização sistêmica ou exponencial. Né? Coexistem, né? E a gente ainda vê muitos processos lineares de desenvolvimento de iniciativas, projetos, negócios ou organizações, mas que mesmo dentro desses projetos, dessas iniciativas, desses movimentos de desenvolvimento, as ofertas de um mundo exponencial, né, do que a gente chama das organizações exponenciais que têm o seu propósito transformador massivo, e a gente vai ver exemplos hoje aqui, né, coexistem e estão dentro dessas organizações lineares. Mas que o fundamental para que o teu projeto, né, aquilo que você, como líder, como empreendedor, está desenvolvendo, se mantenha como agente de mudança e não só acompanhe e siga essas transformações que a gente chamou lá no primeiro episódio de Era da Transformação, né, que existe uma convergência 3D, assista lá o nosso episódio dessas transformações que estão impactando diretamente a nossa forma de compreender, de compor e de compartilhar soluções, digamos assim, eles coexistem e estão dentro das organizações lineares. Né? A nova lógica de valor, ela não tem fronteira, ela não está dizendo que você parte de uma lógica e vai para outra, mas a compreensão dessa nova lógica, né, e a relevância do posicionamento dentro dessa nova lógica que consegue nos transformar, digamos assim, as nossas iniciativas e a gente, como profissional até, como agente de mudança, né, e não apenas alguém que corre, né, atrás dos gaps, né, das demandas novas que a todo momento o cenário traz, né. E, inclusive, muda a perspectiva do que é desafio e do que é oportunidade, porque quanto mais preparado, né, quanto mais ágil, assertivo a gente for, possivelmente menos desafios no sentido mais do desenvolvimento e das nossas ofertas a gente vai ter. A adaptabilidade, a resiliência, como a gente já falou, né, a criação de ambientes mais responsáveis, resilientes e regenerativos, ela é ao longo do processo, né, como a gente viu no segundo episódio, no desenvolvimento com significado. Ao longo do processo, as capacidades se expandem. Ao longo do processo, o conhecimento está sendo gerado. Ao longo do processo, a gente está construindo patrimônio, está construindo legado. E aqui, nesse slide, nessa imagem, a gente vê justamente isso, né? Que o fundamental, né, o que está fundamentando não esse salto do linear para o exponencial, até porque os nossos projetos não necessariamente vão ser exponenciais, mas a valorização do posicionamento estratégico a partir da singularidade, a partir do reconhecimento do propósito, que a gente está chamando aqui de organizações sistêmicas, né, não lineares nem exponenciais, mas organismos sistêmicos que têm um propósito transformador significativo. Mas vamos ver um pouco mais para
pragmaticamente, como a gente fez nos outros episódios, exemplos na nossa vida diária. O que seria exatamente um propósito transformador massivo? Ele é massivo e, assim, ele caracteriza uma organização exponencial porque ele não se limita a um ganho financeiro. Ele não se limita a uma, digamos assim, a resolver uma dor, um problema de um cliente, como a gente costuma ver no padrão. Ele se propõe a ser algo para um volume grande de pessoas, para mudar a própria realidade, né, o modo de viver dessas pessoas. Por isso que ele é massivo e ele é transformador, né? Ele traz uma nova perspectiva, uma nova dinâmica até para a vida das pessoas, né? Dentro de um contexto bastante grande, né? Então ele é massivo, ele é transformador e ele é aspiracional, ele é um propósito, né? E a gente vai ver aqui alguns propósitos transformadores massivos, mas eu não vou trazer o nome da organização, né? Eu vou só trazer qual é o MTP dela, né? E talvez algumas dicas vou trazer algumas dicas do que caracteriza essa organização. Vamos ver se você e quem está nos assistindo consegue identificar qual é a organização. A primeira organização que eu vou trazer, ela tem um MTP que é organizar a informação do mundo. 1, 2, 3. 3 segundos. Algumas informações mais. Esse propósito transformador massivo permitiu que a empresa expandisse de um mecanismo de busca em mapas, e-mail, para inteligência artificial, saúde, carros autônomos, tudo visando democratizar o acesso à informação, organizar a informação do mundo. Acho que está claro, né, qual é a organização aqui. Vamos ver a próxima. Acelerar a transição para o transporte sustentável. Não sei se essa está tão presente, né, nos nossos conteúdos, naquilo que a gente tem seguido, mas é uma organização que não se vê mais como fabricante de carros apenas, mas como uma empresa de energia. Ela impulsiona a indústria automotiva inteira para veículos elétricos e soluções de energia renovável. Bom, gente, a primeira era o Google, como a gente sabe, e o segundo é a Tesla. Mas nesses pequenos instantes que a gente ficou só olhando para o MTP, eu acho que começa a nos dar um pouco mais, né, colocar um pouco mais o nosso entendimento de como é que isso não é só um propósito, não é só um quadro na parede, né? Não é só um statement, como a gente fala, divulgado em comunicações, né? Mas ele orienta do desenho a todo o processo de desenvolvimento e expansão dessas organizações, né? E se manifestam, né, são refletidos no que a gente viu no primeiro episódio, no capital institucional e no capital humano e social dessas organizações. Aliás, são exponenciais porque, como a gente viu, elas são massivas, né? Mas vamos para mais 2 exemplos. Criar um mundo onde todos possam se sentir em casa. O termo em inglês, belong anywhere. Acho que também você e muitas pessoas já utilizaram o serviço dessa organização, né? É uma plataforma que democratizou o turismo, mudou a forma como as pessoas viajam e se relacionam com os locais onde que elas visitam, né? Além de buscar uma simples passagem ou hospedagem, né? Então, essa é uma das organizações. Vamos para mais um MTP. Alimentar o futuro do mundo. Nós estamos falando aqui, gente, de organizações exponenciais. Os serviços buscam também a democratização do acesso à alimentação, usando tecnologia, conecta restaurantes, entregadores e clientes de forma exponencial. A primeira é a Airbnb e a segunda, o iFood, né? Mas, de novo, vamos menos se ater, né, às informações e mais ao sentido de como essas coisas têm atuado no posicionamento dessas empresas e estão presentes lá na oferta, no momento em que elas se relacionam com as suas comunidades. Uma outra é ideias que merecem ser espalhadas.
Ideas Worth Spreading. Esse aqui também, provavelmente, muita gente já esteve presente dentro aproveitando a missão dessa empresa de remover barreiras geográficas e sociais na disseminação de conhecimento. Ela transformou o acesso a palestras de alto nível, a pessoas, enfim, visionárias ou a pessoas especialistas que têm desenvolvido e são vanguarda em alguns conceitos, em algumas coisas que a gente vê aí no mercado, né? E a última, mas não menos importante, e essa talvez vocês vão conhecer bem, porque está sempre aí nos noticiários, é tornar a humanidade uma espécie multiplanetária. To make life multiplanetary, ou humans must become a multiplanetary species, né? Então, acho que vocês já identificaram, mas a missão é redefinir a engenharia espacial, transformar viagens agora espaciais, né, tão rotineiras quanto os voos de avião, criou frentes lucrativas que financiam a sua própria pesquisa dentro, né, dessa tornar a humanidade uma espécie multiplanetária, como a internet via satélite, que atende clientes no mundo todo, e ainda gera receita recorrente, bilionária, uma coisa que a gente busca sempre nas nossas iniciativas. E também a empresa de frete, que foi criada para a colocação de satélite, não só dos próprios satélites, mas de outras empresas, grandes empresas, colocar esses satélites em órbita, né? Então, a primeira é o TED, né, TEDx, e a segunda também é a SpaceX, né? Essa empresa que de internet, né, a gente tem ouvido falar bastante no noticiário, que é a que gera a receita recorrente. Bom, é claro que aqui foi mais um exemplo para a gente experimentar, né, olhar para essas definições e para esses MTPs e reforçar um pouco, né, do nosso pensamento em relação à relevância do posicionamento estratégico. E nesse episódio a gente está finalizando para falar de serviço. Basicamente, do que a gente está falando? A gente está falando de tudo que a gente já viu manifesto na nossa proposta de valor, né? E aí, o novo olhar que a gente trouxe, né, para a essência, para o propósito e para o próprio processo de desenvolvimento, ele, obviamente, se expande para o nosso olhar do que seja uma proposta de valor. E a gente vai ver isso aqui, vai, né, analisar juntos, eu vou analisar junto com você isso. Vou trazer um quebra-mente, né? Tem as palavras, né, que é quebra-queixo, vou trazer um quebra-mente. Em lugar de modificar o lugar, digamos que é a visão da nossa proposta de valor, mudar o olhar ao mudar do lugar. Vamos ver que o que a gente está dizendo aqui é que um novo olhar para o propósito, né, para a singularidade, desenvolvimento significativo que expande capacidades, tem na proposta de valor como fim, né, ou como recomeço, a geração de valor para nós, para as nossas relações e para o todo maior. O que significa isso? Lembra que no segundo episódio a gente mostrou o modelo Alan da Agari, que orienta, que impulsiona, né, o desenvolvimento contínuo, né, o engajamento, que fortalece o direcionamento, fortalece o engajamento e ainda expande o conhecimento, transformando em legado e em capital? Lembra que a gente falou isso? Das capacidades que esse tipo de desenvolvimento pode gerar no seu dia a dia, nas tuas decisões, nas tuas relações, naquilo que você realiza e oferece? Lembra que a gente falou isso? Esse processo, ele, na verdade, é um processo, o desenvolvimento contínuo, de aprimoramento, né, de imprimir a relevância do teu negócio na tua proposta de valor, naquilo que você oferece. Assim como a gente fez no primeiro episódio, vamos voltar para a forma como a gente tem feito hoje, tem construído, tem elaborado a nossa proposta de valor, né? E o posicionamento estratégico é fundamental para esse novo olhar.
Hoje, basicamente, a gente olha, a proposta de valor te direciona para um público-alvo, esse público-alvo tem uma demanda, tem uma necessidade, e você estabelece na tua proposta de valor o que você vai oferecer, né? O teu portfólio, os teus produtos e serviços. Dentro dessa dinâmica, a expectativa que a gente tem, né, lembra lá no primeiro episódio, é de remediar a dor desse cliente. Né? Qual é a dor do seu cliente? É de solucionar, então, uma falta que ele tem, correto? Não partir do potencial e das capacidades que ele existe, mas oferecer os nossos serviços a partir de uma dor e de uma falta, né, de algo que lhe falta. Isso, de certa forma, é o que define o nosso ganho, porque digamos assim, na forma como a gente vê hoje, né, dentro de um processo linear, quanto mais efetivo e quanto mais percebido for a nossa capacidade de resolver esse problema do cliente, mais isso garante o nosso ganho, né? Garante o ganho do projeto, do negócio e da organização. E esse ganho, na verdade, ele é o que define o valor da sua oferta. Né? Lembra quando a gente viu assim, eu sou um designer, mas se eu sou um designer de uma outra coisa, há uma diferença. Se eu sou um designer, por exemplo, especialista em clínicas médicas, né? Um designer de visual de clínicas para clínicas médicas, isso, de certa forma, define o seu valor. Né? Só que enquanto a gente está pensando em mudar o lugar, lembra, em lugar de mudar o lugar, ou seja, eu entro num lugar, eu ofereço o meu serviço ou o meu produto e mudo a situação, o status daquilo que o meu cliente quer, resolvo o problema dele, a dor dele. Na verdade, a gente está falando de uma proposta de valor que é uma proposta de ganhar valor. Porque no final, e eu não tenho juízo de valor aqui, mas no final é aquilo que eu ofereço, é o êxito, é a qualidade do que eu ofereço que define o valor do que eu estou oferecendo. Mas isso tem um olhar diferente quando a gente pensa num processo sistêmico? Tem, porque, por exemplo, no caso dessa dinâmica, todo o desenvolvimento das pessoas ou o desenvolvimento de comunicação e de campanhas para engajamento, ela é feita de forma pontual, de forma específica, a depender do ganho, né? Ou a depender de uma demanda externa. Talvez a questão mais importante, quando a gente, em vez de trabalhar com desenvolvimento com significado, insiste em uma proposta de ganho de valor, digamos assim, é de que a gente perde a capacidade de adaptação. A gente perde, limita, vamos dizer assim, né? Em vez de perde, limita a sua capacidade de gerar valor para si mesmo e para todas as pessoas com as quais o teu projeto, enfim, a tua iniciativa se relaciona. Se a gente olhar para o desenvolvimento com significado, né? O desenvolvimento sistêmico, olhando para o nosso projeto, o nosso negócio, a nossa organização como organismo vivo, né? Que trabalha com outros organismos vivos e, dessa forma, tem clareza da singularidade ou buscam, né, expressar da melhor forma aquilo que tem de singular. Né? Tem uma orientação, tem um propósito, tem uma transformação que quer fazer ao longo do processo de desenvolvimento. E tem um foco, valoriza as relações. Se a gente tem essa relação, o serviço que a gente vai prestar, ele, na verdade, ainda que possa estar resolvendo uma questão de um cliente ou de alguém da comunidade, de uma comunidade, quando a gente fala de projetos, por exemplo, socioambientais e tudo mais, eu não estou falando só de processos comerciais, mas de todo o movimento que se propõe a ser um agente de mudança, né? Então, muito dos projetos também que a gente faz junto a comunidades, enfim, eles tem a ver com essa visão, com esse olhar, assim também como entender o projeto e a organização, o negócio como organismo vivo, é olhar para as comunidades organizacionais dentro dessas iniciativas, né, desses organismos. O serviço, ele muda o olhar,
né? Aquilo que eu estou oferecendo, aquilo que você está oferecendo com o teu projeto, com o teu curso, com a tua loja, enfim, com a tua organização, a tua empresa, a tua startup, ela está olhando em como aquilo que você oferece fortalece o posicionamento daquele que está recebendo o serviço, ou o produto, ou a tua oferta, digamos assim. Existe um olhar bastante forte para ampliar a capacidade, né? Fortalecer o posicionamento e ampliar a capacidade de engajamento daquelas pessoas. Mas e se eu estiver trabalhando numa coisa muito pontual, muito técnica e específica? Não importa. Se a gente olha com pensamento sistêmico para nós, e quanto mais a gente olha para os nossos projetos com esse pensamento, mais os outros organismos estarão assim. E, de novo, enfatizo, as organizações, os projetos que mais têm tido impacto e têm crescido são projetos que estão adotando essa nova lógica, né, que entendem a relevância de um posicionamento estratégico. E não só isso, como é que eu estou, na verdade, ampliando, né, valorizando o patrimônio, gerando conhecimento dentro daquela organização. Né? Ania, mas isso serve para... se eu sou um designer, isso serve? Serve, a gente viu nos exemplos. Se eu estou em uma academia de atividade física, também serve, a gente viu isso. Né? E esse olhar ele é expresso, então ele deixa de ser uma proposta de ganho de valor única e exclusivamente para aquilo que você está oferecendo e passa a ser uma proposta de gerar valor. Porque, na verdade, quando a gente gera valor a partir do nosso portfólio de serviços, né, das nossas ofertas, ao mesmo tempo a gente está gerando valor. Eu fortaleço a minha singularidade, eu fortaleço a minha relevância para aquela pessoa. Né? Então, embora, lembra, lá no primeiro episódio a gente esteja olhando para um mundo de oportunidades, né? Os ganhos, né, dos negócios que são por volume, no final do dia, como se diz, a relevância do teu negócio é que vai dizer o quanto ele é resiliente, o quanto ele vai ter longevidade, o quanto ele vai ter valor, tá bom? E, no final, a boa notícia, digamos assim, é de que quanto mais a gente faz isso, menos isso parece que se torna complexo, pelo contrário, se torna muito mais orgânico para nós. Talvez até eu arriscaria dizer, até com alguns casos, de que a qualidade de vida de quem trabalha nesses projetos, nessas organizações, né, são melhores, né? O engajamento é melhor, o senso de pertencimento é melhor. Né? Então, com tudo isso, né, a adaptabilidade, mas mais do que isso, o estímulo a uma inovação a partir ali diária das experiências, também amplia significativamente. Tá? Então, a proposta de gerar valor, voltando para o que a gente viu e complementando o que a gente viu, mais do que a percepção de patrimônio, né, mais do que percepção, o posicionamento estratégico como alavancador de patrimônio, a gente viu já o capital institucional, o capital humano, e hoje também não dá para você pensar, eu tenho que estar na internet, eu tenho que estar no LinkedIn, eu tenho que estar no YouTube, eu tenho que estar, enfim, no programa tal ou no podcast X. Na verdade, os meios, aquilo que expressa, que distribui aquilo que você oferece, ele tem que levar em conta essa proposta de valor, de geração de valor. Tem que tudo aquilo, aquilo que você, o teu maior valor, digamos, do teu projeto, tem que estar visível. Lembra que a gente falou da vitalidade, da viabilidade? A viabilidade, quanto maior o teu capital humano social, mais viabilidade você tem, melhora a tua network, melhora os teus relacionamentos, e da mesma forma, o teu capital intelectual interfere. Né? Hoje se fala muito do termo, por exemplo, autoridade, né? E autoridade, na verdade, não é no sentido de baixo para cima, mas é no sentido de lideranças que consideram esse processo de expansão do propósito, de expansão das capacidades continuamente e de geração de valor ao longo de todo o dia, a cada decisão, né? A cada mudança que tem que ser feita dentro da organização, numa equipe, num projeto, num processo, numa inovação. Né? Então, isso é fundamental,
né, o posicionamento estratégico, você vê nos 3 episódios, né, a gente tentou ser breve aqui, mas o posicionamento estratégico hoje, como é que você veria, por exemplo, um projeto que hoje não sabe qual é o propósito dele, né, não reconhece, ou não tem muita clareza de qual é o seu ecossistema, quais são os papéis desses organismos, dessas relações para o desenvolvimento do teu projeto, do teu negócio, enfim, né? Ou uma organização que tem como uma proposta, tem lá nas suas ofertas algo que nem mesmo as próprias pessoas que atuam na organização, ou os parceiros, ou, enfim, os distribuidores, todos os papéis que fazem parte, os divulgadores que fazem parte do teu ecossistema, se tudo, se o teu valor, né, não está expresso nesse portfólio, né? E o posicionamento estratégico é o que, de alguma forma, evidencia e valoriza isso. Então, me parece que nesses 3 episódios a importância do posicionamento estratégico ele está, inclusive, se você está desenvolvendo um site, né, ou precisa desenvolver um site, ou precisa desenvolver um conteúdo, né, ou precisa desenvolver uma nova unidade de negócio, né? Hoje não dá mais para prescindir disso. Dentro de um processo, só para vocês entenderem mais pragmaticamente, a gente já está indo aqui, né, para o final, dentro de um processo de posicionamento estratégico, em termos práticos, né, você define um culture book, né, que é um livro da cultura, você inclusive alimenta o desenvolvimento de brand book, os manifestos, né, os audiovisuais de manifesto, seja da marca, seja institucionais que a gente vê por aí, é um produto, digamos assim, um infoproduto do posicionamento estratégico. A própria composição da governança, né, a dinâmica da governança, dos membros da governança e dos conselhos, né, tem íntima relação com o posicionamento estratégico. E disso, né, só disso que a gente está falando de elementos que são produzidos ao longo do desenvolvimento e fortalecimento do posicionamento estratégico, deriva muitas outras coisas, deriva a tua proposta de venda ou parceria, deriva os teus fluxos, né, de acolhimento, integração e ativação de redes, por exemplo, né, das tuas redes, dos profissionais que atuam com você, né, ou com o teu projeto, ou com a tua, enfim, que estão em alguma iniciativa sobre a sua liderança. Então, é fundamental entender que o posicionamento estratégico, mais uma vez, acho que eu já disse nos outros episódios, não é uma etapa do desenvolvimento de um projeto ou de um negócio, né, de uma organização. Ele é a base, né? Ele é o que define a aspiração, que alicerça todo o teu processo de desenvolvimento e crescimento e que vai estar expresso com significativa relevância e até como referência nas tuas ofertas, tá? Então, só recapitulando, né, a gente viu no primeiro episódio sobre singularidade, no segundo sobre o significado, a relevância de a gente ser e viver aquilo que a gente quer transformar, e dos serviços, né, da clareza, né, do valor, da geração de valor que hoje os serviços e todo o ecossistema, as pessoas com as quais a gente se relaciona, de uma certa forma buscam. Voltar lá na nossa primeira reflexão do primeiro episódio, né? Qual é a sua referência de valor? O que você valoriza? Né? O que eu valorizo? O que cada pessoa que vai se relacionar com o seu projeto valoriza? Né? A gente está valorizando empresas, produtos e serviços que ainda estão pensando em como vão se desenvolver melhor, ou como vão melhorar as ofertas que estão fazendo, ou como vão ser mais claros, né, em termos de identidade, quanto melhor e mais positivos os impactos, ou alguém ainda que está pensando como é que vai estabelecer um processo de inovação, ou pensa na inovação ainda como uma ferramenta que a gente inclui, né, num projeto ou numa organização, num processo, enfim, que a gente está liderando e está desenvolvendo.
Com isso, né, eu vou finalizar trazendo muito, mas muito didaticamente, uma visão de como isso se dá dentro de uma organização. No caso aqui, uma organização de estúdio, digamos assim, né? A própria Gari, né, que se posiciona como um estúdio de design, desenvolvimento e difusão de posicionamento estratégico e design orientado ao propósito para o desenvolvimento contínuo, né, de projetos e organizações e negócios, né. Então, muito, gente, muito, isso é didático, isso aqui não é uma apresentação da empresa ou dos nossos serviços, mas é uma, digamos assim, uma síntese do que a gente viu, para pragmatizar, para deixar bem claro realmente a relevância do posicionamento estratégico dentro de todo esse contexto que a gente viu nos 3 episódios. Entendendo que o PTS, né, o propósito transformador significativo da Gari, seja impulsionar o desenvolvimento significativo que gera valor a pessoas e a ecossistemas. Esse seja, de novo, a Gari não é uma organização exponencial, correto? Como eventualmente não é o seu projeto, não é o seu negócio nem a sua organização. Mas com este propósito e valorizando toda a capacidade existente, né, todo o potencial existente, a trajetória da Ânia, por onde ela passou, as experiências que teve, as pessoas com as quais ela se relacionou ao longo da vida, os relacionamentos que ela ainda tem, a visão que ela tem de mundo, enfim. Não aqui eu falo da Ânia, mas seria de todas as pessoas que estão envolvidas no ecossistema da Gari, você define a sua singularidade, foi o que nós dissemos, o posicionamento estratégico dá clareza para aquilo que você já tem de próprio, de singular. Então, a gente, a partir desse posicionamento, falou, poxa, com toda a minha trajetória, o que eu faço de melhor, né, é apoiar, né, é contribuir para o design, desenvolvimento e difusão de posicionamentos estratégicos, que permitam, né, as organizações, os projetos serem agentes de mudança dentro dessa nova lógica de valor. Com isso, tudo também, todo o potencial existente, ele é traduzido naquilo que a organização oferece. Então, a gente falou aqui do modelo, né, que a gente utiliza para o desenvolvimento contínuo, mas que estabelece também quais são os focos, né, quais são, que valores a gente gera. Então, a gente atua no design, né, na definição, por exemplo, do posicionamento estratégico, como a gente viu aqui, a singularidade, significado, até do propósito à proposta de valor. Obviamente, isso envolve os relacionamentos. Então, como o posicionamento estratégico e ao longo do desenvolvimento, do engajamento e da produção de conhecimento, a gente envolve as pessoas em ambientes mais responsáveis, resilientes e regenerativos. E, por fim, a inteligência no processo, né? Assim, gerar valor significa estar presente na cultura e na governança, significa estratégias de ciclos e jornadas integradas de desenvolvimento e engajamento das pessoas, e também um olhar bastante objetivo para o conhecimento como capital, né, como valor que está sendo gerado por esse projeto, por essa instituição na construção de legado. Se com essa singularidade e essa relevância, quais são os serviços, né, que essa organização, esse estúdio pode gerar, a Gari pode gerar? Então, nós vimos aqui nessa trilha o posicionamento estratégico, direcionado a governanças, né, principalmente sistêmicas, e novos empreendimentos que queiram essa orientação a propósito significativo. Também todo isso que a gente viu atua gerando valor para a governança de capital humano e legado, por exemplo, de empresas familiares e family offices, né? Os escritórios, né, familiares, eles estão bastante ligados ao processo do capital de risco, por exemplo, e de valorização de capital físico e financeiro, e a gente complementa essa valorização com esse novo olhar de capital humano, social, capital institucional e intelectual.
e também um outro foco para a arquitetura de comunidade de aprendizagem continuada. Aqui a gente coloca academias corporativas, institutos e fundações, mas eu tenho também atuado mais recentemente no desenho, né, na composição e na ativação de redes, né, redes de profissionais, redes de parceiros, comitês, comissões. Então, entendendo que esses grupos, né, de pessoas, de líderes, né, de empreendedores até, de especialistas, eles são comunidades ali que pulsam e têm um propósito comum e estão juntas em função de fazer uma transformação significativa. Bom, gente, com isso eu finalizo aqui o nosso terceiro episódio, insistindo, né, e sugerindo que vocês acessem o primeiro e o segundo, se você ainda não assistiu. Lá a gente tem uma oferta no primeiro também. No segundo, a gente ofereceu um convite para uma live que vai falar fundamentalmente sobre posicionamento estratégico e singularidade e propósito, né? E como é que a gente identifica propósito. E terminando hoje, para as pessoas que estiverem com a gente nessa live, eu também vou oferecer 2 análises de posicionamento estratégico, independente do porte, do foco, se já existe, né, ou se você começou agora, enfim, eu vou oferecer na live para 2 pessoas que estiverem presentes essas 2 análises aí de posicionamento estratégico, tá bom? À luz do que a gente viu aqui. Então, quero agradecer bastante quem esteve com a gente hoje e nos outros episódios. Acessem os nossos outros conteúdos aí no AgariCast e espero até breve.